para que nós possamos crer e ver o poder do Senhor sendo manifestado em nós e através de nós. Nós estamos caminhando para um tempo que nós vamos ver os sinais, as curas, as maravilhas que Deus vai fazer através da nossa oração, através da sua oração. Mas para que isso aconteça, nós precisamos praticar, precisamos colocar a nossa fé em ação. E hoje eu quero encerrar esta série, o temor do Senhor, e o título da minha mensagem é Como manter o temor do Senhor nas nossas vidas. Como manter o temor do Senhor no nosso coração. Porque estamos vendo que tudo isso, essas 3 semanas passadas que nós vimos sobre o temor do Senhor, nós vemos a importância de nós temermos ao Senhor, a importância de nós respeitarmos a Deus, a importância do nosso coração e a nossa vida estar no lugar correto, e tem a ver com o temor do Senhor. Então, como manter o temor do Senhor na nossa vida? Como não perder o temor do Senhor na nossa vida? E eu quero introduzir esta mensagem lendo 2 textos com vocês que, para mim, eles estão bem presentes nos dias de hoje. O primeiro é Mateus, capítulo 24, versículo 12, e depois Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16. Em Mateus diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Apocalipse capítulo 3, conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Estamos vivendo dias que parece que, na minha opinião, esses versículos têm sido realidades. Claro que eu imagino que isso ainda irá aumentar em grau, número e gênero. Eu creio ainda que esses versículos, a verdade sobre esses versículos irão ainda mais aumentar nos próximos dias, anos, e talvez décadas, enfim, até a volta de Cristo isso vai se aumentar. Mas, queridos, nós temos visto claramente esses sinais dos últimos dias, esses sinais acontecendo nos nossos dias, vendo hoje, de pessoas se esfriarem em Deus, pessoas de esquecerem o que já viveram em Deus, pessoas que por causa de uma situação, por causa de uma pandemia, por causa de uma crise, esqueceram tudo o que já viveram em Deus, esqueceram tudo o que Deus já fez, os milagres que Deus já fez em suas vidas. Mas também estamos vivendo dias que também temos visto muitos cristãos a andarem em uma vida morna no Senhor, em acharem que por ficarem uma vida de comodismo está tudo bem, está tudo ok, achar que ficar parado no tempo está tudo certo. Então a pessoa ela não é nem fria ao ponto de se esfriar totalmente em Deus, mas ela também não é ativa em Deus. Ela vive na mornidão, ou seja, numa vida de religiosidade, achando que o que está fazendo está tudo bem, está tudo certo. Então esses 2 versículos falam exatamente, isso se dá exatamente pela falta do temor ao Senhor. Porque a falta do temor ao Senhor leva a pessoa ou a se esfriar, ou a ela entrar no comodismo, ou ela entrar num estado de mornidão, e achando que está tudo ok. Vivemos dias onde nós não temos visto mais um respeito por Deus. Vemos tantas afrontas ao Evangelho, afrontas à igreja, e não vou dizer nem em questão a uma igreja instituição, mas vemos além disso, vemos uma afronta ao próprio Deus, ao questionar os princípios da palavra, pessoas questionando o porquê isso, o porquê daquilo, porque a palavra é isso, porque a palavra é aquilo. E o que me chama mais atenção é que uma grande maioria das afrontas que têm surgido, elas surgem de dentro da própria igreja, por cristãos que não têm Deus, que não têm o Senhor como centro de suas vidas, e acabam vivendo uma vida de religiosidade, e não entendendo a verdadeira verdade sobre os princípios da palavra. Uma boa parte, ou a maioria das afrontas que surgem são de pessoas de dentro da própria igreja,
que tiveram as suas vidas frustradas em Deus, porque colocaram as suas perspectivas em homens e não em Deus. E elas perderam o temor ao Senhor, e então começam a julgar a igreja, começam a julgar os cristãos, começam a julgar as pessoas, começam a julgar, mas por que eu tenho que dar o dízimo? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que buscar a Deus? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Então elas começam a julgar e a questionar. E assim nós vemos muitos que entregaram as suas vidas a Jesus, mas por causa da falta de temor, resolveram viver uma vida deliberada no pecado, uma vida consciente no pecado. E nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para que você não entre nessa rota. Eu quero chamar a sua atenção para que você não entre no curso deste mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então nós não temos que entrar no curso deste mundo, nós não temos que entrar nessa rota, mas nós podemos permanecer numa rota diferente, que vai ao contrário, transformando a nossa mente, transformando o nosso coração. Romanos capítulo 12 fala que nós devemos transformar a nossa mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Então o que eu quero trazer a você nesta manhã é sobre essa importância do temor e como não perder o temor. Quero te chamar a atenção. Eu quero, se eu pudesse, se você saísse com isso nesta manhã, eu resumindo todas essas ministrações, é que se você permaneça no temor do Senhor, que você tenha o temor do Senhor, você viver a verdade do Senhor na sua vida, de você permanecer no Senhor, no temor do Senhor no seu coração. Então, como manter o temor do Senhor na nossa vida? Há várias maneiras, várias coisas que podemos fazer para manter o temor do Senhor no nosso coração, na nossa vida, mas eu quero destacar 3 nesta manhã, que eu creio que são muito importantes para nós. 3 coisas que eu quero destacar nesta manhã, que são importantes para nós mantermos o temor do Senhor na nossa vida. A primeira coisa, não negligencie a sua salvação. Não negligencie a sua salvação. Mas tenha a sua salvação como prioridade na sua vida. Tenha a sua vida com Deus como prioridade. Mateus capítulo 6 fala sobre buscar ao Senhor o seu reino, buscar em primeiro lugar o Senhor e o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tenha o Senhor como prioridade, tenha a sua salvação como prioridade, tenha a sua salvação como um tesouro na sua vida, guarde ela, preserve ela. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Versículo 13, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos esta grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Sabe, queridos, nós não podemos pensar, aceitei Jesus, pronto, eu sou salvo e vou para o céu. Aceitei Jesus, eu creio em Jesus como Filho de Deus, beleza, agora está tudo ok. Claro, é verdade sim que quando aceitamos Jesus, nós temos a salvação e nós viveremos a eternidade com Ele. Mas o ponto aqui é que não é só isso que Deus quer de nós. Não é só isso que Deus quer de nós, além do fato que precisamos nos atentar, porque sim, nós podemos perder a nossa salvação se negligenciarmos ela. Podemos sim perder a salvação se nós não entendemos a importância disso, se nós não entendemos a importância do que é viver em Cristo, do que é viver tendo a salvação como prioridade. E aqui o escritor de Hebreus,
Ele está dizendo isso para não negligenciar, preste atenção. Ele está contando a história. Se você pegar o capítulo, o livro de Hebreus em si, ele é um livro que ele chama a atenção do povo dos judeus, dos hebreus, para dizer, olha, Deus já falou através dos sinais, das maravilhas, desde lá do deserto, desde lá de quando estava no Egito. Deus já falou, já se cumpriu através de Jesus. Aquela geração já recebeu o castigo, aquela geração já recebeu o seu julgamento. Nós que estamos vivos não podemos deixar, nós temos que prestar atenção nas verdades que temos ouvido, porque se nós negligenciarmos, não pense que nós não seremos julgados por isso. O escritor de Hebreus está dizendo isso. Sabe, queridos, eu creio e nós acreditamos que sim, se mesmo depois de aceitarmos a Jesus, mas nós vivemos uma vida consciente e deliberada no pecado, nós podemos sim perder a nossa salvação. Se nós vivemos com uma vida de pecado consciente, nós tivermos a consciência que estamos vivendo em pecado, ou vivemos deliberadamente no pecado, isso faz com que que a gente perde o temor do Senhor e, consequentemente, nos afastamos da sua presença. E ao viver nessa situação, nós podemos perder sim a nossa salvação, podemos perder sim aquilo que Deus tem para nós. E é isso que o escritor de Hebreus está falando, olha, preste muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. E o versículo 3, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? Ele está dizendo, olha, já houve o julgamento, já aconteceu algo com aquelas pessoas que perderam os sinais do que os anjos, do que os homens de Deus vieram falar. Então, o que nos faz pensar que vamos escapar? O que nos faz pensar que vamos escapar se nós negligenciarmos a nossa salvação? Então, queridos, para não negligenciarmos a nossa salvação, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. E ter comunhão com o Espírito Santo é através da sua palavra. Lembra do que Deus falou para Josué? Josué capítulo 1, versículo 7. Josué estava para entrar na terra prometida, ele estava sendo levantado por Deus para ser o líder no lugar de Moisés. Ele tinha uma grande responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida. E Deus dá uma ordem muito clara para Josué. Deus fala muito claro com Josué. Ele fala, olha, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Tenha cuidado, tenha o temor pela lei do Senhor. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer andar, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, não deixe de meditar nas palavras deste livro da lei. Não deixe de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aqui, Deus está falando para Josué, olha, você está sendo levantado para guiar esta nação, você está sendo levantado para entrar na terra prometida. Mas você só vai conseguir isso se você tiver o temor do Senhor. Você só vai conseguir isso se você meditar nas minhas palavras, se você anunciar estas palavras, se você praticar, obedecer as minhas palavras. Porque caso ao contrário, você não será bem-sucedido. Caso ao contrário, isso não vai acontecer. Sabe, queridos, ter um relacionamento com o Espírito Santo é você orar, sim, é você falar com Deus, mas é também você ouvir. E como nós ouvimos o Espírito Santo? 99% das vezes que nós ouvimos o Espírito Santo é quando nós lemos a palavra de Deus e colocamos em prática aquilo que nós lemos. 99% das vezes que ouvimos a Deus é através da sua palavra. Por isso nós temos te incentivado a fazer o devocional, por isso nós temos te incentivado a ler a Bíblia, a meditar no versículo bíblico, a aprender, a tirar um ensinamento, a você aprender, a você ouvir
e colocar em prática aquilo que você está lendo, aquilo que Deus está falando com você. Porque somente meditando na palavra nós iremos manter o nosso temor ao Senhor, sem negligenciar a nossa salvação. Porque como a palavra diz em 2 Timóteo capítulo 3, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se nós não queremos negligenciar a nossa salvação, nós precisamos ter como regra de fé a palavra do Senhor. Nós precisamos ter a palavra do Senhor como um manual das nossas vidas, como um guia das nossas vidas. Aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos obedecer. Não ficar questionando, não ficar murmurando, não ficar reclamando, mas obedecer integralmente a palavra de Deus. Obedecer aquilo que está na sua palavra. A segunda maneira de manter o temor do Senhor na nossa vida é entender que a graça não é passe livre para o pecado. É entender que nós estamos vivendo sim no tempo da graça, mas que a graça não é passe livre para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, Paulo está dizendo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Versículo 15 do mesmo capítulo. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Sabe, queridos, muitas vezes nós não damos valor a Deus. Muitas vezes perdemos o temor do Senhor justamente por achar que vivemos num período da graça e achar que a graça é um passaporte ou que a graça é um passe livre para o pecado. Tem pessoas que pensam: não, eu vou pecar, não tem problema, porque depois eu peço perdão para Deus e eu sei que Deus vai me perdoar. Então eu vou ficar pecando, eu vou satisfazer os meus desejos. Na hora que eu achar que está o suficiente, eu peço perdão para Deus. Eu sei que Deus vai me perdoar. Então tem muita gente achando que viver na graça é viver com um passe livre para pecar. Fazer de tudo e achar: não, pode tudo, depois Deus perdoa. E Paulo é muito claro aqui em Romanos, ele fala: olha, pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? E ele disse ainda: claro que não. Sabe, queridos, precisamos entender uma coisa sobre a graça. A graça de Deus, ela é para nos aproximar de Deus e não para ser um passe livre. É por causa da graça de Deus que eu e você podemos nos aproximar de Deus. É por causa da graça de Deus que Jesus foi enviado em amor para morrer neste lugar, para morrer, veio a este mundo para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus. Porque, querido, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu e você já teria sido consumido diante da presença de Deus. Tem muita gente distorcendo os valores, tem muita gente distorcendo a palavra de Deus, tem muita gente distorcendo aquilo que a palavra de Deus diz, pegando meias verdades para tentar justificar as suas ações, para tentar justificar os seus erros. Queridos, a graça, ela não é para que nós possamos: então eu vou pecar porque Deus me perdoa. Precisamos entender que todo pecado tem a sua consequência. Seja pecadinho ou pecadão, todos eles têm a sua consequência. E para Deus não importa se é pecadinho ou se é pecadão. É pecado, ponto final. Agora, a graça é para nos levar a um arrependimento. A graça é para nos dar a chance de se manter vivo. Porque eu não sei se você se lembra, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, onde não era o período da graça, era o período da lei. Onde se você não obedecesse à lei,
você então era julgado. E o sumo sacerdote, quando ele entrava na presença de Deus, ele só podia entrar uma vez ao ano. A presença de Deus era representada pela Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, lá no tabernáculo de Moisés. E o sumo sacerdote, ele podia entrar apenas uma vez por ano. E para ele entrar, ele tinha que passar por todo um processo de sacrifício, de santificação. Havia lá todo um rigor, havia todo um processo que ele tinha que fazer para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. E quando ele entrava, ele tinha que entrar com uma corda amarrada nos seus pés, e nessa corda tinha um sininho. Enquanto ele andava, esse sininho fazia um barulhinho, que significava que ele estava vivo, que ele estava bem. Mas ao entrar ali no Santo dos Santos, ao entrar diante da presença de Deus, se ele não estivesse totalmente puro, se ele não estivesse totalmente purificado, se ele não tivesse obedecido às ordens de Deus, se eu encontrasse alguma coisa errada, alguma impureza, ao ele entrar diante ali da glória de Deus, ele morria na hora. Ele era exterminado, a presença de Deus fulminava. Porque Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado, então ele tinha. E aí, se aquele sininho parasse de fazer barulho, as pessoas que iam tirar, eles não podiam entrar lá dentro, porque senão também elas morriam. Então eles puxavam aquela corda para tirar aquela pessoa lá de dentro. Essa era a lei, era assim que funcionava. Era papuf. Errou, foi diante de Deus, sem se arrepender, morria. Mas então Deus, pela sua graça e a sua misericórdia que nos alcançou, enviou Jesus Cristo para vir a este mundo, para morrer numa cruz, para que nós pudéssemos ter acesso novamente à presença do Pai. Porque quando Jesus morre naquela cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E através do sangue de Jesus, nós podemos entrar no trono de Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus. E isso é mediante a graça. Porque graça é favor imerecido. Então, somente pela graça que nós podemos crer em Jesus, é somente pela graça que nós podemos nos aproximar de Deus. E o escritor em Hebreus diz isso no capítulo 4, versículo 16. Ele diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o escritor de Hebreus está falando: olha, a graça é para te ajudar no momento da necessidade. Naquele momento difícil, naquele momento que você está prestes a pecar, você precisa ousadamente, pela graça, entrar diante do trono de Deus, para que pela graça você receba força para vencer, para que você receba ajuda naquele momento de necessidade. Então, ao contrário do que muitos dizem, a graça não é um passaporte ou um passe livre para você pecar. Muito pelo contrário, a graça é a chance que você tem para não ser exterminado na hora e poder entrar na presença de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A graça é o que nos leva para perto do Pai. A graça é o que nos leva para perto de Deus. Precisamos entender que a graça de Deus, ela é manifestada para trazer salvação. Ela é manifestada para nos trazer a salvação e não um passe livre do pecado. Porque ou nós somos escravos do pecado, ou nós vamos ser escravos da obediência e da justiça de Deus. E aí não mais um escravo que é dominado, mas um escravo por amor. Se nós entendermos que a graça, ela é para nos trazer a salvação, ela é manifestada para nos aproximar de Deus, nós vamos conseguir manter o temor do Senhor na nossa vida. O que nós não podemos é entender a graça como um passaporte, como um passe livre,
Porque Cristo já nos libertou dessa escravidão. Porque foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então a graça, entender que a graça é para a nossa liberdade, entender que a graça é para que nós podemos, é porque é através da graça que nós podemos entrar diante do trono de Deus. Entendendo isso, nós vamos conseguir manter o temor do Senhor nas nossas vidas. E a terceira coisa que eu quero destacar nesta manhã, sobre manter o temor do Senhor, é ter cuidado com o engano. Ter cuidado com o engano. O engano é algo muito fácil de cairmos. Se nós não estivermos bem alicerçados, se não estivermos com o coração disposto a aprender, podemos facilmente cair no engano e, consequentemente, perder o temor do Senhor na nossa vida. Quando ouvimos falar sobre o fim dos tempos, quando ouvimos os alertas que Jesus traz, Ele fala que muitos seriam enganados, muitos seriam enganados e acreditariam no falso Cristo, acreditariam nos falsos profetas. Por que, queridos, temos que tomar cuidado com o engano? Porque cair no engano nos faz perder o temor do Senhor. O engano, se ele viesse com cara de engano, você não cairia. Mas o problema do engano é que ele vem disfarçado de verdade. Ele vem disfarçado de verdade. Ou seja, você acredita que aquilo é uma verdade. E se você não tiver se aprofundado no Senhor, se você não tiver um bom alicerce, se você não tiver uma boa base na sua vida, você vai acreditar que aquela verdade é verdade. E você vai acabar sendo enganado por aquela verdade. Você vai acabar sendo enganado por aquela meia-verdade. Enfim, o engano ele vem disfarçado. E eu ouso dizer que nós podemos trazer o engano hoje como uma vida de aparência, em se preocupar com a nossa aparência, em vivermos uma vida de aparência, nós achar que nós podemos disfarçar ou, enfim, viver por aparência. Sabe, queridos, precisamos entender uma coisa, que o nosso modo de viver revela exatamente quem nós somos e o que está no centro do nosso coração. A nossa maneira de viver e o que é importante para nós revela exatamente quem nós somos e quem está dirigindo o nosso coração, quem está no centro do nosso coração. A nossa maneira de viver revela se Jesus é o Senhor da nossa vida ou não. E muitas vezes somos levados por engano, achando que vir na igreja é ter Jesus como centro das nossas vidas. Achando que ir na igreja, ir na célula, é ter Jesus como centro das nossas vidas. Queridos, apenas ir na igreja, apenas participar de um culto, apenas participar da célula, não significa que Jesus é o centro da nossa vida. Porque Jesus só é o centro das nossas vidas quando a nossa vida reflete Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus só é o centro da nossa vida quando a nossa vida reflete quem Ele é. Quando a nossa vida reflete o que Ele faz, quais são as minhas prioridades, quais são as minhas vontades. Se Jesus é o centro, a minha vida vai ter os frutos do Espírito. Se Jesus é o centro, a minha vida vai ter um caráter transformado, vai ter um coração transformado. As minhas atitudes vão coincidir com as atitudes que nós encontramos na Bíblia, com a justiça de Deus. Agora, se nada disso acontece, é porque Jesus não é o centro da sua vida. Se nada disso acontece, se o fruto se não tem fruto, se não há mudança, é porque Jesus não tem sido o centro da sua vida. E se Jesus não estiver no centro, outras coisas estarão. O seu filho, as suas finanças, o seu trabalho, sua família, enfim,
outras coisas vão estar. E, queridos, é muito fácil saber se Jesus é o centro ou não. É só ver quais são as nossas atitudes. No que se refere, aquilo que a palavra diz, naquilo que precisamos mudar, no nosso caráter. Se nós temos tido um caráter transformado, se a nossa vida tem sido transformada, nós estamos tendo Jesus como prioridade, mas se nada tem acontecido, se você tem vivido na mesmice, se você tem vivido apenas preocupado com a sua família, com os seus filhos, com as suas finanças, é porque Jesus não tem sido o centro. É porque Jesus não tem estado no centro do teu coração. E nós precisamos ficar alertas, queridos, porque o engano ele vem disfarçado de verdade. O engano ele vem disfarçado de verdade. Nós estamos achando que estamos obedecendo. Nós achamos que estamos fazendo. Nós achamos que está certo. E quando somos levados por engano, um véu, uma escama vem sobre os nossos olhos, que nós não conseguimos enxergar a verdadeira verdade, que nós não conseguimos enxergar o que realmente precisa ser mudado. Você lembra de Saul? Saul foi chamado, os homens queriam um rei. Eles falaram, Senhor, nós queremos um rei, então Deus levanta, então vamos levantar Saul, porque os homens estão pedindo, não é o que eu quero, mas é o que os homens estão querendo, então vou levantar Saul como rei. Então o profeta Samuel estabelece Saul como rei. E na primeira missão de Saul, nos primeiros momentos do reinado de Saul, Deus dá uma ordem para Saul. Deus dá uma ordem para o rei Saul. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Deus fala para Saul, olha, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Você consegue perceber aqui que Deus está praticamente desenhando para Saul o que ele tinha que fazer? Deus poderia ter falado simplesmente, ó Saul, é para acabar com tudo. Mas Deus, ele detalha, ele fala, ó Saul, você precisa destruir isso daqui, ó. Você precisa destruir tudo. O que é este tudo? São os homens, as mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. E consagrem tudo ao Senhor. Esta é a primeira guerra, esse é o primeiro conflito, é a primeira batalha. Então Deus estava dando essa ordem para Saul, olha, você ataca os amalequitas e consagre tudo ao Senhor. Saul fala, beleza Deus, pode deixar, deixa comigo. Mas o que Saul fez? Se você continuar lendo o capítulo 15, versículo 7, diz que o rei Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Saul fez conforme a ordem de Deus? Não. Mas Saul destruiu os amalequitas. Saul obedeceu em partes aquilo que Deus havia falado. Só que Saul acreditava que ele tinha feito tudo que o Senhor havia mandado. Saul acreditava que ele havia obedecido a Deus fielmente. Saul acreditava que ele tinha feito tudo o que Deus havia falado para ele, porque quando acontece isso, Deus fala com Samuel. Deus fala para Samuel, ó, Samuel, é o seguinte, levanta, vai até Saul e avisa ele, porque a minha presença, a minha glória não vai andar mais com ele. Saul me desobedeceu. Então o profeta Samuel fica muito bravo, fica muito irado. Ele fala, como assim? Deus deu uma ordem e o cara desobedece. Então Samuel vai lá e ele chega diante de Saul. E ele fala, Saul, bom dia. E Saul já chega para Samuel e fala, olha Samuel, o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Está lá no versículo 13. Eu segui as instruções do Senhor.
Eu imagino Samuel revoltado, né? Saul tentando enganar ali. Saul tentando mostrar uma aparência de obediência para Samuel. Saul havia até esquecido que Samuel era um profeta de Deus, que Deus falava com ele. Que Saul falou para Samuel: "Ô Samuel, Deus te abençoe, olha, eu segui as instruções do Senhor." E aí Samuel, como um bom profeta de Deus, ele dá no meio de Saul. Ele não rodeia, ele fala: "Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você não obedeceu ao Senhor?" Samuel está falando: "Saul, não vem com papinho diante de mim, para mim. Não vem querer me enganar. Não vem querer falar uma meia-verdade. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova?" Olha a resposta de Saul. Disse Saul: "Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou." Saul acreditava que ele havia obedecido a Deus. Mas ele havia sido tomado pelo engano, por aquilo que ele estava vivendo, uma vida de aparência. Achar que mostrar para os outros que estava sendo obediente era suficiente. Saul estava achando que ele estava completamente fiel a Deus. "Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag e os reis malequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois do despojo, o melhor do que estava, consagrando a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal." Olha como Samuel estava totalmente tomado por engano. Ele fala: "Não, eu obedeci a Deus. Eu só trouxe Agag, que era o rei dos amalequitas. E os soldados trouxeram lá os bois, o melhor dos bois, das ovelhas, do rebanho, mas o resto a gente destruiu tudo." Mas qual tinha sido a ordem de Deus detalhada para Saul? Destrua tudo. Os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, jumentos. Mas Samuel havia sido tomado pelo engano. E quando Samuel foi tomado pelo engano, ele perdeu o temor do Senhor. Ele foi à desobediência. Saul foi levado pelo engano, que fez o perder, né, o temor. E ele queria provar para Samuel que ele estava certo. Ele queria provar para o profeta Samuel que ele estava certo. Mas no versículo 24, Saul revela o seu verdadeiro coração. Quando Samuel fala para Saul: "Olha, já era o seu reinado. A glória de Deus não está mais com você. A presença de Deus não está mais com você." Então Saul revela o seu verdadeiro coração. Versículo 24, ele diz: "Pequei", disse Saul, "violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi." Quando Saul reconhece o erro, nós vemos claramente que Saul estava obedecendo a Deus por aparência. Estava tendo uma aparência de obediência, uma aparência de estar vivendo a verdade. Mas Saul estava preocupado com a sua imagem. Saul estava preocupado com a sua aparência. "Tive medo dos soldados e lhes atendi." Saul ali estava preocupado com o que os soldados iam pensar da sua liderança como rei. Provavelmente os soldados chegaram para Saul: "Saul, será mesmo que a gente precisa destruir tudo? Será que a gente não pode ficar aqui? Nós estamos ganhando a guerra, nós estamos obedecendo. Vamos matar os caras, mas vamos ficar com os bois, vamos ficar aqui com o negócio. A gente fala que vai oferecer para Deus. É para Deus, a gente fala que vai oferecer para Deus e a gente fica com o negócio, vai dar tudo certo." Mas a ordem do Senhor não era essa. E Saul não estava alicerçado no Senhor. E por ele não estar alicerçado, ele perdeu o temor. E quando ele perdeu o temor, o engano entrou no seu coração. Ele falou: "É mesmo, vamos guardar aí.
Vamos separar os jumentos, vamos separar os bois, as ovelhas. A gente oferece de sacrifício para Deus, está tudo certo. A gente dá um jeitinho com Deus. Saul perde a glória de Deus na sua vida quando ele deixa o engano, quando ele deixa aquela aparência, aquela vida de aparência de obediência, né? Aquele engano de meia obediência, de meia verdade entrar no seu coração. Porque quando nós perdemos o temor, o engano entra. Por isso precisamos tomar cuidado com o engano. Por isso precisamos tomar cuidado para que o engano não entre na nossa vida. E para isso não acontecer, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Nós precisamos manter o temor do Senhor na nossa vida. Um outro exemplo, Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles preocupados com uma vida de aparência. Eles faziam parte da igreja primitiva. Lá em Atos, nós vemos a história deles. Mas eles entraram também em um engano. Eles entraram em um engano para manter uma vida de status. Uma vida de aparência, para mostrar para as pessoas daquilo que eles faziam, quem eles eram, daquilo que eles podiam fazer. E eles ficaram preocupados com a imagem que eles tinham diante das pessoas. E eles também foram fulminados pela presença de Deus. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz que um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou-o aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Queridos, Ananias e Safira, possivelmente eles eram um dos maiores contribuidores da igreja. Possivelmente ele era um dos maiores dizimistas e ofertantes da igreja. Eles que sustentavam a igreja primitiva. Eles eram um casal muito rico, que tinham muitas posses. E que provavelmente sempre davam ofertas exorbitantes e colocavam aos pés dos apóstolos. Eles contribuíam com valores altos. E talvez no começo isso até era de coração. Isso até também eles estavam permitindo Deus usar a vida deles para sustentar, para ali ser o sustento da igreja que estava começando. E até aí tudo bem, não há nada de errado em você ser usado por Deus e ser um mantenedor da igreja, ser um mantenedor do reino de Deus. Até aí tudo certo. Só que um dia, Ananias e Safira deixou o engano entrar no coração. Deixou com que uma vida de aparência, uma vida de status, fosse mais importante do que o amor e a obediência a Deus. Eles permitiram o engano entrar em suas vidas ao ponto de perderem o temor do Senhor, se preocupando mais com a aparência do que com a verdade. Mas pastor, como que você fala disso? Porque se nós lermos o capítulo 4, a partir do versículo 34, nós vamos entender o que acontece com Ananias e Safira. Por que chega a este ponto deles serem fulminados pela presença de Deus? Capítulo 4 de Atos, versículo 34 diz: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre,
a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Olha que interessante, aqui Barnabé, ele vende um terreno, e provavelmente o valor daquele terreno era um valor muito alto. E ele doa todo o dinheiro e ele coloca aos pés dos apóstolos. Ele fala, olha, eu vendi um terreno, Deus me levou a vender esse terreno e o valor desse terreno eu quero doar ele integralmente para a igreja. E ele coloca então aos pés dos apóstolos. Queridos, se nós vemos então que o dinheiro é colocado aos pés dos apóstolos, significa que toda a comunidade estava vendo o que estava acontecendo, inclusive Ananias e Safira. Eles estavam olhando e eles viram, nossa, Barnabé deu uma oferta grande. E aí o engano entra na vida de Ananias e Safira. Como assim? Esse cara está doando mais que a gente? A gente que é o mantenedor. A gente é que dá os valores mais altos aqui nessa igreja. É nós que damos os valores mais altos. Então aquela contribuição chamou a atenção. Apesar da gente ver que a contribuição era algo comum, porque as pessoas vendiam os seus bens e casas, terrenos, enfim, e se ajudavam e não havia necessidade entre o povo. Então era algo comum, mas aquela oferta de Barnabé chamou a atenção de Ananias e Safira. E eles falaram, não, peraí, a gente não pode ficar por baixo. Aquele cara doou um monte, nós temos que doar mais. Nós temos que fazer algo a mais. Mas olha que vem em seguida. Então o versículo 1 do capítulo 5. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E aqui o que eu quero que me chama a atenção é essa palavra também. Por que será que o escritor destaca a palavra também? E vem logo em seguida do quê? Porque nós olhamos para a Bíblia e é hoje que ela é dividida em capítulos, versículos e tudo mais. Mas se nós entendemos que a Bíblia em si, os livros eram como cartas, elas não tinham separação de números, não foi? É lá quem escreveu Atos, que colocou lá capítulo 1, versículo 30, enfim, não. Isso daí já é na era moderna, né? Já é mais para cá, já é mais recente. Mas então o escritor de Atos, ele está falando, e a igreja não tinha necessidade, e Barnabé vende um terreno e coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos, e então um homem chamado Ananias, juntamente com a sua mulher Safira, também vende uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro para si. Então Ananias e Safira, preocupado com a aparência, porque eles estavam por cima, né? Até então as pessoas talvez pensavam, Ananias e Safira, eles são os maiores ofertantes da igreja. E quando chegou Barnabé, então o foco saiu de Ananias e Safira e foi para Barnabé. E eles começaram a pensar, nossa, que oferta que Barnabé trouxe, agora que não vai ter pessoas necessitadas mesmo, porque Barnabé fez uma oferta. Ananias e Safira lá do outro lado, ei, peraí, como assim? Não é mais a gente o foco, não é mais a nossa, não é mais a gente, peraí, a gente precisa se colocar, então a gente precisa passar por cima disso, a gente precisa resolver isso. Então o que eles fazem? Vamos dizer que Barnabé havia vendido o seu terreno, e o seu terreno, ele havia vendido por R$1 milhão. Então ele pega esse R$1 milhão e ele dá para os apóstolos. Então Ananias e Safira falam, peraí, nós precisamos dar uma oferta, os dois se conversam ali e falam, nós precisamos dar uma oferta maior que de Barnabé. Então, eles falam, então vamos vender aquele terreno que vale 9 milhões. Só que não vamos dar os 9 milhões. Vamos dar 3 milhões para os apóstolos. E aí a gente fica com o resto. A gente fala que é tudo. E 3 milhões já é mais que 1 milhão. Então a gente já vai ficar por cima de novo, como o maior contribuinte novamente.
Então Ananias combina com a sua esposa Safira e eles falam, beleza, é isso daí, então tudo certão. Você fala, ó, que nós vendemos por 3 milhões e depois você vai mais tarde, você confirma a história. E é isso que eles fazem. Então eles pegam lá 3 milhões e eles chegam aos apóstolos, ó, está aqui a nossa oferta, também vendemos um terreno e também queremos contribuir para a igreja. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala, Ananias, por que você deixou o engano entrar no seu coração? O terreno não era seu, o dinheiro não estava na sua mão. Por que você deixou este engano entrar no seu coração? Por que você achou que fazendo isso seria melhor? E quando Pedro termina de falar isso, a presença de Deus naquele lugar fulmina com a vida de Ananias por falta de temor que Ananias teve. 3 horas mais tarde, Safira vem para a igreja, toda contente, achando que, sem saber o que tinha acontecido com o seu marido, toda também sem temor, compactuada com seu marido em fazer aquilo. E Pedro chega para ela e fala, viu, Safira, é o seguinte, vem cá um pouquinho, preciso conversar com você. É verdade que vocês venderam o terreno por tanto? Não, é sim, Pedro. 3 milhões é a nossa oferta, vendemos o terreno por 3 milhões, não é? Maior que a oferta de Barnabé, não é não? E aí Pedro fala, olha, aqueles homens ali acabaram de sepultar o seu marido e eles vão levar você. E no mesmo instante, Safira também morre, porque faltou com temor diante de Deus. Deixou o engano entrar no coração. Deixou o engano entrar na sua vida. Eles estavam crentes que estavam vivendo uma vida de obediência. Eles estavam crentes achando que estavam vivendo a verdade. Mas eles estavam vivendo uma vida de aparência, onde meias verdades, onde uma meia obediência abriu uma brecha para que o engano entrasse e afastasse eles totalmente da presença de Deus. Sabe, queridos, não permita que o engano tire o temor do Senhor da sua vida. Não permita que meias verdades te levem a achar que você está vivendo a verdade completa. Não permita que meia obediência, como foi a de Saul, te leve a achar que você está vivendo uma vida de obediência completa. Não deixe o engano entrar no teu coração, porque o engano entrando, o temor do Senhor vai embora. E se você perder o temor do Senhor, a presença de Deus também vai embora. Porque o Senhor não compactua com meia verdade. E não adianta falar, mas pastor, é para a igreja, é para Deus. O que Samuel fala? Mais vale para Deus sacrifício ou obediência? O que vale mais a Deus não é o nosso sacrifício, e sim a nossa obediência. O que vale para Deus não é se nós estamos acordando cedo para orar, ou se nós estamos dormindo tarde para manter uma vida de oração. O que vale para Deus não é se eu estou dando dízimo em um valor pequeno ou um dízimo num valor alto. O que vale para Deus não é se eu estou me sacrificando para ter uma vida boa, ou estou me sacrificando para ir à igreja. Não. O que vale para Deus é a obediência do nosso coração. Se eu estou obedecendo a sua palavra, se eu estou obedecendo aquilo que Ele pede, se eu estou obedecendo e fazendo por amor. Sacrifícios fazem parte. A nossa vida é uma vida de sacrifício vivo. Viver para o Senhor é viver em sacrifício, renunciando às nossas vontades, renunciando à nossa carne, renunciando aos nossos desejos. Sacrifício todos nós vamos ter até a volta de Cristo. Mas o que Deus quer no nosso coração é a obediência, é a nossa obediência. E somente a obediência por completo, a verdade por completo, é que manterá o temor do Senhor nas nossas vidas. Somente a verdade completa e a obediência completa que manterá o temor do Senhor nas nossas vidas. Não viva uma vida de aparência, mas permita que a glória do Senhor transforme o seu coração, transforme a sua vida. Não vive a sua vida se preocupando com o que as pessoas vão pensar de você. Não viva a sua vida
se preocupando com o que as pessoas vão achar, se você está fazendo isso ou está fazendo aquilo. Mas viva a sua vida em obediência por completo ao Senhor. Não deixe o temor do Senhor sair da sua vida. E eu quero concluir, para nós podermos orar. Manter o temor do Senhor na nossa vida é essencial para permanecermos na sua presença e desfrutarmos da sua glória. Manter o temor do Senhor na nossa vida é a chave para desfrutarmos dos tesouros do Senhor para nós. Porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Ele é o princípio do entendimento. O temor do Senhor é o que nos faz andar na salvação que Cristo tem para nós. Não permita com que a negligência, o pecado, o engano, tire o temor do Senhor da sua vida. Mas tenha cada vez mais o temor do Senhor no seu coração, para que você veja a manifestação do Espírito Santo, do poder dele na sua vida e através da sua vida. Que os sinais que Cristo falou possam acompanhar a sua vida. Que ao você orar pelas pessoas, você possa ver a manifestação do poder de Deus. Ao você orar pela sua família, você possa ver a manifestação do poder de Deus. Que você possa ver os sinais que Cristo falou. E eu quero encerrar esta série lendo um texto que o rei Salomão escreveu. O último versículo do livro de Eclesiastes. O rei Salomão, o homem mais sábio de todo mundo, de toda a terra. O homem que recebeu sabedoria de Deus. O homem que é tido como o homem mais sábio da Bíblia. Na qual escreveu o livro de Provérbios. Escreveu o livro de Eclesiastes. O homem que, ao invés de pedir riqueza, ao invés de pedir bens, ele pede para Deus: Deus, eu quero sabedoria. E por ele pedir sabedoria de Deus, então Deus acrescenta riqueza, Deus acrescenta bens e muitas outras coisas para a vida de Salomão. Num determinado momento, Salomão, ele se corrompe, ele perde o temor ao Senhor. Ele deixa com que o engano entre na sua vida. Mas no final do seu reinado, ele se volta para Deus. Ele reconhece que ele havia se afastado da presença de Deus. E que a presença de Deus era o melhor lugar ainda para se estar. Então ele escreve o livro de Eclesiastes. E ele vai falando sobre tantas coisas, vai falando sobre os afazeres do homem, ele vai falando sobre o tempo, ele vai falando sobre tudo que ele já viveu, ele vai falando sobre as suas experiências. Mas ele termina o livro, ele termina aquele livro dizendo, capítulo 12, versículo 13: agora que já se ouviu tudo, agora que você já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento a tudo que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mau. Esta é a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mau. Salomão conclui, dizendo: olha, em todas as experiências que eu já vivi, em todas as experiências que eu já tive, a única coisa que eu resumo dizendo: tema ao Senhor e seja obediente aos seus mandamentos. Porque o temor do Senhor é a chave daquilo que nós temos para desfrutar em Deus. O temor do Senhor é a essência da nossa vida como cristãos.
Quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar com você nesta manhã, para que nós possamos andar no temor do Senhor.